Epígrafe é um periódico de graduandos para graduandos, então só graduandos fazem parte da comissão e só graduandos podem publicar lá. A gente não atua só na edição do periódico, a gente começou com algumas atividades para aprofundar a formação do historiador, do pesquisador, e esse seminário vem nessa esteira de eventos que a gente vem fazendo desde aquele que foi feito em conjunto com a Paisagens da Geografia. Esse é o segundo seminário, intitulado Caminhos da Pesquisa. A gente convidou o professor Marquese, que vai falar sobre escravidão e história global. O intuito do evento é a gente ficar mais a par do que está sendo pesquisado no departamento, promover uma interação maior entre os estudantes e os professores, e também dar umas pinceladas nas questões metodológicas, que às vezes a gente acaba vendo menos. Então, eu agradeço a presença de todos, da comissão, pela organização, e ao professor Marquese por estar aqui com a gente, ter aceitado o convite. Eu vou passar a palavra para a Mariana e... Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Mariana, eu também sou membro da Comissão Editorial da Epígrafe e vou fazer um resumo bem curto da apresentação do professor, que hoje aqui aceitou o nosso convite. O professor doutor Rafael de Vivar Marquese, ele tem a graduação aqui na Universidade de São Paulo, assim como o mestrado e o doutorado em História Econômica. Sua livre docência também foi aqui na Universidade de São Paulo em História da América Colonial, em 2012. Atualmente, o professor é vice-coordenador da comissão coordenadora do curso de História e coordenador do Laboratório de Estudos sobre o Brasil e o Sistema Mundial, conhecido como LabMundi, devem ter ouvido falar, junto com o professor João Paulo Pimenta, que também coordena. Atualmente professor da graduação e da pós-graduação na História Social. Passar a palavra para o professor, bem-vindo. Obrigado, Mariana. Obrigado, Beatriz. É um prazer muito grande poder participar dessa iniciativa de vocês, né? Porque, como eu pude conversar com o Lucas, com o Rafael, naquele seminário, vocês estão me ouvindo, gente? Né? Naquele seminário a gente está com isso aqui, não tem o som geral, não. De repente parecia que estava um som bom, assim, mas de esperança, assim, de eu voltar a funcionar com esse som, né? Mas, assim, foi uma iniciativa muito boa que eles tiveram por ocasião do seminário conjunto com a geografia, né? Porque raramente a gente se ouve aqui, ou seja, os professores fazem pesquisa e tudo mais, só que se a gente não correr atrás dessas informações, a gente não fica sabendo o que está acontecendo no departamento. Então, a iniciativa é ultra elogiável, né? Ou seja, a gente só tem a ganhar com o adensamento dessa prática, né? E um engajamento maior também do corpo docente, né? Bom, quando veio o convite, a ideia é falar sobre o que eu pesquiso, né? Mas eu acho que é interessante escrever o meu campo de preocupações de investigação histórica num quadro mais amplo, um quadro historiográfico mais amplo, né? E a proposta que eu fiz foi de discutir essa interface entre escravidão e história global para poder situar as coisas que eu tenho feito e o projeto de pesquisa atual, né? Por que eu coloquei história global no título? A gente pode dizer que a última grande moda da historiografia é o tal do global term, né? Em vários lugares do mundo, na Academia Norte-Americana, nas academias europeias, França, Alemanha, Inglaterra, tudo mais, né? Todo mundo está falando em termos de história global como a última grande novidade. A história sempre se move muito, né? As ciências sociais, para essas viradas. Houve a linguistic turn, houve a virada pós-moderna, houve a virada antropológica, houve a virada antes, a virada para a economia, assim por diante, a virada da microhistória, parece que a última grande virada é essa virada da história global. Estão surgindo programas de pós-graduação aqui no Brasil voltados para esse campo. O último que eu fiquei sabendo é o programa de Florianópolis, né, da Federal de Santa Catarina, que criaram uma área de concentração em história global, ou seja, é um campo que está adquirindo prestígio cada vez maior, sobretudo nos últimos 15 anos, né? Estou partindo, portanto, dessa constatação de que história global é a última grande moda aí da historiografia. No caso específico do objeto da escravidão antiga e moderna, no entanto, né, a gente pode dizer que a historiografia sobre a escravidão, desde o início, foi uma historiografia marcadamente global.
Por quê? Né? O objeto da escravidão antiga e moderna é filha, a historiografia que, enfim, começou a estudar a escravidão antiga e moderna é filha direta do movimento abolicionista do século XIX. E quando o movimento abolicionista surgiu no século XIX, né, ele surgiu claramente marcado por uma perspectiva internacionalista. Então, as primeiras histórias da escravidão que a gente tem sobre o mundo moderno, escravidão moderna e escravidão antiga, né, foram escritas por membros, participantes, simpatizantes do campo anti-escravista, que fizeram a história da instituição para poder melhor combatê-la, né, e as histórias que surgiram daí eram histórias que hoje poderiam ser classificadas como histórias globais. Evidentemente, esses militantes, esses intelectuais, esses letrados não se viam como historiadores globais, mas eles faziam algo que hoje poderia ser classificado como história global. Vou dar dois exemplos apenas. Um exemplo é do Henri Wallon, W-A-L-L-O-N, em francês, ligado ao movimento anti-escravista francês, que em 1847 escreveu uma história da escravidão na antiguidade em 3 volumes. Tá certo? Ora, a abordagem que o Wallon trouxe para compreender a escravidão no mundo antigo, a escravidão greco-romana, abordava simultaneamente aspectos institucionais, políticos, sociais, né, da instituição escravista no mundo antigo de forma comparada, e comparando a todo momento a escravidão antiga com a escravidão moderna. Seria, enfim, conteria todos os elementos que a gente pode chamar como uma abordagem globalizante, uma abordagem global dessa instituição. Se a gente for para a primeira história da escravidão no Brasil, escrita aqui no Brasil, é o livro do Perdigão Malheiros, publicado em 1866, né? Esse cara foi um dos caras que conceberam a Lei do Ventre Livre, né? Que foi aprovada em 71. O livro do Malheiros se chamava A Escravidão no Brasil, Ensaio Histórico, Jurídico e Social, e é um livro de história comparada à escravidão, os seus aspectos sociais, institucionais, políticos, né? Com essa perspectiva claramente globalizante. Tudo isso para dizer o seguinte: a historiografia da escravidão já nasceu com essa marca de perspectiva global dentro da sua preocupação de combater a instituição. No entanto, no século XX, a gente pode observar um rompimento com essa tradição abrangente globalizante. No momento que a história da escravidão passou a ser escrita dentro dos marcos de histórias nacionais, né, ela deixou de ser abordada como uma instituição abrangente e passou a ser examinada como uma instituição localizada. O exemplo paradigmático do que eu estou falando é o caso da historiografia norte-americana. Os norte-americanos, por conta das questões raciais, do apartheid concreto que existia nos Estados Unidos até os anos 60, né, tornaram a escravidão, por conta também que foi a Guerra Civil Norte-Americana que aboliu a instituição, tornaram a instituição uma instituição nacional na sua forma de análise, né? O termo que os historiadores norte-americanos, inclusive, criaram para lidar com isso, não apenas os historiadores, mas os políticos, enfim, né, todo mundo que combateu ou defendeu a instituição lá, né, foi de chamá-la como The Peculiar Institution, ou seja, a instituição peculiar. Uma instituição que seria peculiar do Sul, exclusiva do Sul, não uma instituição nacional, e como algo peculiar do Sul, assim ela deveria ser analisada, né? Esse pressuposto da Peculiar Institution marcou desde os primeiros historiadores do século XX, que eram defensores do legado histórico do século XIX, como Ulrich Phillips, até gente que depois o criticou, como Kenneth Stamp, ou então no campo da história, da nova história econômica, Fogel e Ingerman, ou no campo da história social, Gutmann, Blessingame e Genovese. O pressuposto básico da historiografia norte-americana foi a de nacionalizar o estudo da escravidão, ao invés de examinar a sua dimensão ampla, né? Eu estou falando do caso norte-americano porque, dentro da comunidade de historiadores da escravidão, a historiografia norte-americana tornou-se o referencial básico para toda a historiografia, depois do boom sobre o tema que surgiu, que apareceu a partir dos anos 60. Ou seja, uma explosão enorme de interesse sobre o assunto, né? Por conta do movimento de direitos civis nos Estados Unidos, por conta do dilema Reforma-Revolução no Terceiro Mundo, assim por diante. A historiografia norte-americana ficou como, e até hoje ela é avaliada como um farol dos estudos sobre a escravidão, né? Agora, o interessante é o seguinte: quem não estava ligado à historiografia norte-americana, ou seja, a historiografia dos chamados países periféricos das Américas, pensando em Caribe, pensando sobretudo em Brasil, né? Os historiadores do Brasil e do Caribe sempre foram muito mais atentos às dimensões globais do fenômeno da escravidão do que os historiadores norte-americanos, né? Esse é um contraste bem interessante.
enquanto que a historiografia norte-americana se paroquializava ao transformar a escravidão numa instituição norte-americana, né, uma análise exclusiva sobre o país, a historiografia no Brasil e no Caribe prestava atenção às dimensões globais do fenômeno. E por uma razão muito simples, pela condição periférica do Brasil e do Caribe. Ou seja, muitas vezes a condição periférica é uma condição positiva para o conhecimento histórico. Você não está no centro, você consegue ver melhor as dimensões abrangentes do fenômeno que você estuda por meio de um processo de descentramento, por meio de você se localizar fora dos lugares centrais. Exemplo do que eu estou querendo dizer, né? Se a gente lê Casa Grande Senzala do Gilberto Freire elaborou um modelo de análise sobre as relações raciais no Brasil que tinha pretensões de validade para todas as Américas. Ou seja, a gente lê Casa Grande Senzala e é uma série de comparações históricas do Brasil com o Caribe, com os Estados Unidos. Gilberto Freire conhecia muito bem a historiografia norte-americana, incorporou Ulrich Phillips ao seu modelo de análise, tá certo? E elaborou um livro que, tanto assim, quando foi traduzido para o inglês, teve um impacto enorme, que realmente tentava ter essa visão abrangente do conjunto global, portanto, do conjunto das relações escravistas no Brasil. A mesma coisa vale para o Caio Prado Júnior. A categoria sentido da colonização do Caio Prado Júnior, que foi o meio pelo qual ele examinou a escravidão no Brasil, tinha também essa pretensão de dar conta do conjunto dos fenômenos que unificavam a experiência colonial americana. A mesma coisa vale para dois historiadores do Caribe, Cyril James e Eric Williams, que examinaram a escravidão negra no Caribe como uma peça essencial para a construção da ordem industrial no centro da economia mundial, ou seja, na Inglaterra. Né? Ora, a perspectiva do James e do Williams era uma perspectiva de história global, tá certo? Como era também do Freire e do Caio Prado Júnior. E posteriormente, nos anos 50 e 60, aqui na Universidade de São Paulo, uma geração crítica em relação à tese da democracia racial de Gilberto Freire, foram aqueles sociólogos e historiadores ligados à QFFLESH, né? Fernando Henrique Cardoso, Fernando Novaes, Emília Viotti da Costa, que se inspiraram diretamente no Caio Prado Júnior para poder rebater Gilberto Freire. Eles também leram os historiadores do Caribe. E a perspectiva do Fernando Novaes, da Emília Viotti, do Fernando Henrique Cardoso, ao observarem o que era a escravidão brasileira, a gente pode classificar também como uma perspectiva global. Ou seja, eles não estavam isolando o Brasil do restante do mundo. Tá certo? Ora, nesse sentido, a historiografia latino-americana brasileira foi muito mais cosmopolita, muito mais atenta aos fenômenos, à dimensão abrangente global do que foi a escravidão negra nas Américas, do que a historiografia norte-americana. E tudo isso confluiu com um poder ainda maior na década de 70, né, quando cientistas sociais, historiadores brasileiros propuseram a categoria modo de produção escravista colonial. Então, se a gente for ler Ciro Flamarion Santana Cardoso, Jacó Goredo, que eles escreveram sobre escravidão, eram trabalhos que tinham, na formulação do seu problema, essa percepção abrangente do fenômeno da escravidão. Né? Por que eu estou falando tudo isso, gente? Ora, o estado que a gente está atualmente na historiografia é fruto da virada para a história social acontecida nas décadas de 80 e 90. Né? Então, assim, a historiografia da escravidão brasileira passou por uma renovação gigantesca, né? Uma verdadeira revolução no que se refere a novos temas, novos métodos, novas abordagens. Né? O campo se definiu, o campo historiográfico sobre a escravidão brasileira hoje se definiu nesse momento, nos anos 80 e 90, mas o que acontece é o seguinte: quando a historiografia social da escravidão surgiu nesse momento, o inimigo historiográfico, vamos dizer assim, ou seja, o passado historiográfico a ser ultrapassado, era o da geração anterior, da proposta do modo de produção escravista colonial, da proposta da análise do antigo sistema colonial, ou seja, daquela geração que, das duas gerações que haviam precedido a geração da história social dos anos 80 e 90. E a história social que se consolidou aqui no Brasil, né, se inspirou diretamente na historiografia norte-americana. Ora, o que isso acabou fazendo? Para rever a perspectiva estruturalista, muitas vezes engessada da geração anterior, e para ressaltar, né, a capacidade de atuação, de protagonismo histórico dos sujeitos submetidos às relações escravistas, a historiografia brasileira dos anos 80 e 90 se inspirou diretamente na historiografia norte-americana dos anos 70, que era uma historiografia paroquial, que era uma historiografia muito concentrada nos Estados Unidos.
em objetos muito restritos, né? Ora, isso teve consequências diretas para a forma de escrita da escravidão na sua abrangência global, na sua perspectiva global. Duas consequências que eu gostaria de ressaltar, né? Essa virada que houve na historiografia brasileira dos anos 80 e 90 produziu uma cisão entre história social e história econômica. Até então, a forma de escrita da escravidão brasileira era uma forma de escrita que unia história social, história econômica e história política. A historiografia social dos anos 80 e 90 cingiu isso, certo? E, para se renovar, a história social buscou aliança prioritária com a história cultural inspirada pela antropologia, tornando inexistente o diálogo entre historiadores econômicos e historiadores sociais. A segunda consequência foi o abandono da ideia de totalidade. Ou seja, a ideia de totalidade era associada com uma ideia estruturalista, com uma perspectiva estruturalista da geração anterior, né? Havia uma crítica muito grande na academia norte-americana em relação aos grandes modelos explicativos, aos grandes paradigmas explicativos, né? E, portanto, no movimento de renovação, a ideia de totalidade acabou sendo abandonada. Só que isso tem um problema direto para o objeto imediato, que é o objeto da escravidão. Por quê? A escravidão é uma instituição social total. Ou seja, quando a gente analisa a escravidão não é simplesmente uma instituição econômica, uma instituição social, uma instituição política ou cultural. Ela é a mesma coisa, são as quatro coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? E essa era uma grande vantagem que a geração anterior, as gerações anteriores tinham, que era essa perspectiva totalizante, né? Pois bem, a partir do seu movimento próprio, a história social tornou-se predominante no campo da historiografia da escravidão brasileira nos anos 80 e 90, percebeu a partir dos anos 90, né, o isolamento crescente da análise da escravidão brasileira dentro de quadros de referência mais amplos. E tentou resolver esse problema por outro campo de inovação que veio também da historiografia norte-americana, que foi o chamado campo da história atlântica. Ou seja, a historiografia da escravidão brasileira tentou sair dos seus problemas nos final dos anos 90, começo dos anos 2000, né, buscando observar o espaço atlântico, ou seja, as interconexões entre Europa, América e África, mas sobretudo entre América e África, Brasil e África, como uma unidade. E a inspiração direta foi buscada na historiografia norte-americana, né? Eu falo isso muito claramente porque eu ajudei a fundar com outros colegas meus, um dos quais está aqui, que é o Carlos Bacelar, né? A gente fundou, em 2004, uma linha de pesquisa na pós-graduação chamada Escravidão e História Atlântica, que buscava justamente enfrentar esse problema do isolamento do Brasil do quadro de análise mais amplo. E ao fazer isso aqui, eu estou fazendo uma autocrítica, porque eu participei desse movimento, né? Ao fazer isso, a gente buscou inspiração direta nos africanistas norte-americanos. Então, gente como Philip Curtin, Ian Vancina, da Universidade de Madison, que formaram quase todos os africanistas norte-americanos, né? E a gente também buscava inspiração direta no trabalho do Sidney Means, que fundou com Jack Green, em 1970, o programa de História Atlântica na Universidade de Johns Hopkins. Ora, o nosso movimento de renovação, portanto, qual foi? Foi de buscar, mais uma vez, inspiração na historiografia norte-americana. Mas quando a historiografia norte-americana propôs o campo de História Atlântica, ela estava reconhecendo o seu próprio paroquialismo. Era a historiografia norte-americana. E como é que foi construído o campo de História Atlântica nos Estados Unidos? Buscando inspiração nos historiadores caribenhos, que já haviam inspirado anteriormente historiadores brasileiros, lá nos anos 60. Tá certo? Por isso que eu estou fazendo essa autocrítica, ou seja, ao nos aproximarmos do campo da história atlântica, a gente estava imaginando que estava criando algo novo, se inspirando nos norte-americanos, quando, para todos os efeitos, a gente poderia dedicar aqui no Brasil, nos anos 50, 60 e 70, gente que já fazia história atlântica, mas que se denominava como tal. Gente que já fazia história global, mas que não se identificava como praticantes de história global, né? Pois bem, o ponto que a gente está nesse momento é um ponto que talvez a gente esteja num momento de renovação, tá? Então posso estar sendo algo duro, algo injusto no comentário que eu estou fazendo, que eu vou fazer agora, né? Mas eu acho que a gente pode dizer isso, né? A historiografia atual da escravidão brasileira, em sua vertente de história social e história cultural, ela está relativamente mal equipada para dar conta das dimensões globais do fenômeno da escravidão. Ou seja, pelo que aconteceu na historiografia da escravidão brasileira, pelo seu ensimesmamento, seu isolamento
que eu acabei de escrever agora, né, ela acabou se perdendo um pouco o pé, né, da capacidade de voltar a apresentar visões abrangentes, visões globais. É duro dizer isso porque a gente está numa onda, enfim, que está retomando perspectivas abrangentes, perspectivas totalizadoras, perspectivas globais, e o treino que foi dado aos historiadores, muitos historiadores excelentes aqui no Brasil, né, foi um treino que ficou muito preocupado em temas circunscritos, numa cisão de história econômica, da história social, da história política, sem equipar os historiadores, né, para dar conta dessa, enfim, da complexidade global do problema da escravidão, né? E é aqui que eu me inscrevo nesse campo, tá certo? De novo, eu acho que posso dizer o seguinte: eu tive vantagem de ter feito minha formação numa posição relativamente periférica, tá? Por que isso, né? Bom, como foi dito pela Mariana, eu fiz todo o meu treino aqui na USP, né? Então, graduação fiz de 90 a 93, depois mestrado de 94 a 96, doutorado de 97 a 2001. Ou seja, minha formação se deu nos anos 90 aqui na USP, tá certo? Nos anos 90 aqui na USP, o tema da escravidão havia desaparecido, tá certo? A gente teve, enfim, muito bom nos anos, até os anos 70. Depois, a professora Maria Odila formou gente boa, importante nos anos 80, mas quando eu fiz a graduação aqui, pessoal, não tive um curso de escravidão. Certo? Não tinha escravidão na grade curricular. Não tinha especialistas de escravidão dando aula em Brasil colonial, América colonial, história moderna, história do Brasil Império. Não havia, né? Por que eu digo que isso foi salutar? Ora, nesse momento, anos 90, o lugar mais quente de estudo da escravidão, produzia pesquisa de ponta, né? Inovação, discussão, assim por diante, era a Unicamp Federal Fluminense. Eram esses dois programas, né? Não sei se o Carlos vai concordar com isso, mas era basicamente isso, né, Carlos? Você terminou seu doutorado quando? Em 95, mas tinha um pouco isso também, né? Bom, essa que foi a vantagem de estar fora do circuito. Eu cheguei até a pensar em fazer mestrado e doutorado na Unicamp, mas por razões comodismo, enfim, gostava do prédio, tinha uma relação sentimental com o prédio, tudo assim. Acabei fui ficando, né? E fui convidado por um professor que pesquisava escravidão, mas era professor de metodologia, professor Antônio Penalves Rocha, já aposentado, trabalhava com história intelectual, história das ideias, né? E eu fui trabalhar também nesse campo aí, ou seja, um campo que não era um campo dominante na historiografia da escravidão. O campo dominante era história social, não história intelectual, né? Fiz um mestrado estudando história das ideias sobre a administração de escravos no Brasil, na longa duração, do século XVI até século XIX, um tipo de estudo completamente fora da curva do que era o mainstream dos estudos de escravidão naquele momento, estudos muito centrados em recortes espaciais, recortes temáticos precisos, com mergulho em documentação primária, assim por diante. Eu trabalhei com fontes impressas, ou seja, textos prescritivos sobre escravidão, isso também estava fora da curva. E o fato de estar fora da curva me deixou muito à vontade para ser mais fora da curva ainda no doutorado. Ou seja, eu não estava preocupado, enfim, como deu certo no mestrado, assim, poxa, eu vou fazer o que eu estou a fim de fazer, que é pegar esse mesmo tema de estudos de ideias sobre administração escravista na longa duração e fazer isso de forma comparada, né? Foi uma, sem trocadilho com o nosso infame, né? Foi uma temeridade essa escolha, porque era de fazer comparação histórica. A historiografia brasileira havia abandonado a prática da história comparada da escravidão. O último que havia feito isso havia sido Ciro Flammarion Santana Cardoso, nos anos 70, né? Antes dele, Alice Canabrava, lá nos anos 40 e nos anos 50, né? Então, ou seja, a gente perdeu essa tradição de estudos comparados da escravidão, mas o tema que eu havia circunscrito era um tema que me permitiria fazer isso, ou seja, as ideias sobre a administração de escravos na longa duração, trabalhando com um repertório documental bem delimitado, que eram manuais escritos por senhores escravos para a gestão de engenhos, fazendas de café, fazendas de algodão, assim por diante, né? A partir desse recorte muito pontual, muito específico, monográfico, eu resolvi fazer um estudo comparado de como é que se pensou a administração de escravos no Caribe inglês e francês, no Caribe espanhol, no Brasil colonial e imperial e nos Estados Unidos colonial e independente, né? E mandei brasa nisso daí. Ora, dei uma sorte muito grande durante o meu doutorado, né? Que
foi ter tido aula aqui na pós-graduação com um professor visitante, Dale Tomisch, um grande historiador norte-americano ligado à perspectiva de Sistema Mundo, ao grupo do Centro Fernando Brodel, ao Wallerstein, ao Giovanni Arrighi, Terence Hopkins, assim por diante. Ele caiu de paraquedas aqui no programa, né, porque a esposa dele havia sido convidada para dar um curso. A esposa dele é brasileira, né? Ele havia sido convidada para dar um curso na Letras. A esposa dele é muito amiga da Maria Helena Capelato, nossa professora de de América Independente, que se aposentou recentemente, né? A Capelato, como a família via se deslocar para cá, convidou o dele para dar um curso de escravidão aqui no departamento. Por isso que ele caiu de paraquedas, porque não tinha tradição, né? Tanto era assim que havia 3 alunos no curso, né? Eu era um desses 3 alunos, né? Eu e mais 2 gatos pingados, os outros não tinham nada a ver com escravidão. Eu conhecia já o trabalho do Tomisch, e ali rolou uma sinergia enorme entre nós dois, no sentido dos objetos com os quais a gente estava trabalhando, né? E eu posso dizer assim, que como foi bem no começo do doutorado, para todos os efeitos, ele foi meu co-orientador durante o doutorado. Então foi uma sorte enorme que eu tive de entrar em contato com ele naquele momento ali, né? E sem saber que eu estava fazendo isso, no doutorado eu fiz História Global. Eu fiz História Global da escravidão. Foi um estudo que tomou as Américas como uma unidade, né? Sem segmentar Estados Unidos, Caribe e Brasil, integrando esses 3 espaços, né? Mas, de novo, por que foi possível isso? Porque eu estava na margem. Se eu tivesse na Unicamp, eu não teria feito esse tipo de estudo. Eu teria entrado num tipo de estudo que eles fazem lá, de história social dura, muito bem feita, mas com o seu repertório já pré-estabelecido, né? Ou seja, tá na margem te dá liberdade para fazer certas coisas que você não tem quando você está no centro, né? E a partir desse doutorado, né, eu tive também muita sorte de ter a onda de concursos logo após o meu doutorado. Eu entrei aqui, então, menos de um ano depois de ter defendido o doutorado. Eu entrei prestei o concurso em 2002, né? E quando eu entrei, havia aquele espaço para renovar o programa, e houve também uma onda de contratações de professores que trabalhavam com escravidão, né? A primeira dessa leva a entrar foi a professora Maria Helena Machado, que entrou em 2005. Eu não cheguei a ser ela... 2005 não, desculpe, em 95, né? Se eu não estou enganado. Eu não cheguei a ser aluno dela na graduação, nem na pós, né? Mas ela estava, enfim, quando ela foi contratada, ela estava isolada como única pesquisadora de escravidão. Outros professores foram contratados dessa mesma onda, que foi a Marina, professora de África, a Cristina Wissenbach, professora de África, né? Carlos Zeron, professor de História Moderna, Bacelar, professor de Brasil Colonial, e aí que houve essa ideia de fazer a linha de pesquisa em escravidão e História Atlântica, né? Ou seja, de certo modo, então, essa proposta de trabalhar com história global surgiu a partir de uma relativa marginalização dentro do campo historiográfico brasileiro, né? Estou falando tudo isso, gente, para contextualizar o que é o meu projeto atual de investigação. Ou seja, eu resolvi assumir, portanto, essa ideia de fazer história global como uma linha básica de pesquisa, né? Mas reconhecendo fundamentalmente o seguinte: não há, do meu ponto de vista, novidade na perspectiva de história global. Ou seja, há várias tradições disponíveis no mundo na Universidade Latino-Americana, no Caribe, que praticou história global antes da atual onda de história global. É preciso identificar pelo menos 3 grandes tradições da prática disso, né? Uma eu já nomeei agora há pouco, que é a tradição dos intelectuais caribenhos que trabalharam com escravidão, Sr. James e Williams. Uma outra tradição é a tradição que vem da escola do Zanai, que praticava história global para todos os efeitos, mesmo que não se denominasse como tal, né? É a tradição inaugurada pelo Brodel, mas teve desdobramentos no Pierre Chauny, com Frederico Moreau, né, com Vitorino Magalhães Godinho. Essa tradição foi uma tradição formativa essencial do nosso departamento. Ou seja, vários professores aqui fizeram treino com esses grandes historiadores, né? Esses historiadores foram professores da casa também, né? E há portanto, tem essa possibilidade muito grande com a tradição historiográfica nossa. E uma terceira linha, que é a linha que nasceu do pensamento cepalino, né? Da teoria econômica cepalina, da teoria da dependência, e que se desdobrou posteriormente em trabalhos como do Fernando Novaes, mas também os trabalhos críticos à perspectiva dependentista, como, por exemplo, o trabalho do Ciro Flammarion Santana Cardoso sobre modos de produção.
Tudo isso são formas de prática de história global antes da atual onda de história global. Tá certo? Então, eu estou... Nos meus projetos de investigação, eu resolvi esse problema, ou seja, claramente em termos psicanalíticos, né, pessoal? Não tem problema nenhum de dizer que, que eu estou pesquisando não tem foros de novidade metodológica. Nenhuma está inscrito em tradições sólidas que a gente pode recorrer para produzir conhecimento novo. Tá certo? Pois bem, fui chamado aqui para falar do que eu estou pesquisando, que é a ideia do ciclo da pesquisa, né? Ou seja, do campo de pesquisa. Né? O meu projeto atual de pesquisa, alguns de vocês, estou vendo aqui reconhecendo, fizeram história da alimentação comigo. Né? Levanta o passo rapidinho só para eu visualizar. Né? O pessoal está mais ou menos aqui. O que eu vou falar agora, desculpe para vocês, mas é o que foi o curso de História da Alimentação, né? Que é um projeto sobre uma história global do café. O título provisório, isso vai sair em livro, não sei quando, tá certo? Mas enfim, isso vai demorar um tempo para escrever. Mas o título provisório é Grão Amargo, Café, Escravidão e a Formação da Economia do Mundo Capitalista, tá certo? A ideia básica desse projeto é examinar a trajetória da economia global do café do século XVI, quando ela surgiu, a primeira economia surgiu, né, dentro dos quadros do Império Otomano, até a crise mundial de 1930. O foco-chave desse projeto é argumentar a respeito da centralidade da escravidão para a constituição da economia global do café. Certo? E, ao mesmo tempo, o café como uma commodity-chave para a constituição da economia mundo capitalista. Né? A inspiração, assim, se fosse descrever, poxa, como é que eu estou pensando esse livro, né? Se eu fosse descrever assim, em um parágrafo, eu penso basicamente como uma atualização do livro clássico, definido aqui como Tese de Livre Docência 64, da Emília Viotti da Costa. A Emília Viotti escreveu Da Senzala à Colônia, em 64, como tese de docência, publicou em 66. E o que a Emília Viotti fez no Da Senzala à Colônia? É uma interpretação magnífica sobre a escravidão brasileira no século XIX, na passagem do Vale do Paraíba para o oeste de São Paulo, a passagem do trabalho escravo para o trabalho livre. Né? A gente não tem na historiografia brasileira hoje uma análise conjunta da escravidão no Vale com a escravidão no oeste. Esse foi o começo do projeto, ou seja, compreender a trajetória do longo século XIX brasileiro, certo? Ou seja, do final do século XVIII, da Guerra dos 7 Anos, de 1773, quando você tem o deslocamento da sede de vice-reinado da Bahia para o Rio de Janeiro, até a crise de 30. Né? Basicamente, esse é o tempo com o qual a Emília trabalhou. Ela para em 88, mas ela anuncia uma série de temas que se prolongam para a construção republicana, para a ordem pós-escravista. Eu concebo esse projeto como uma atualização da Emília com um duplo alargamento. Um alargamento espacial e um alargamento temporal. Ou seja, ao invés de começar essa história no final do século XVIII, eu quero pegar essa história desde o começo, ou seja, desde o início da primeira economia global do café, que foi a economia do Império Otomano, no século XVI. Alargamento temporal para além da escravidão também, indo até a crise mundial de 1930. Então, esse é o primeiro alargamento em relação ao livro da Emília. O segundo alargamento é o alargamento espacial. A Emília se concentrou no Brasil. Eu quero examinar a formação da economia global do café e o lugar do Brasil, o lugar crucial do Brasil nessa economia, né, por meio de comparações entre os múltiplos espaços cafeeiros. Ou seja, quem precedeu o Brasil, os espaços que precederam o Brasil, Caribe francês e holandês, né, os espaços que competiram com o Brasil ao longo do século XIX, basicamente a colônia inglesa do Ceilão, atual Sri Lanka, e a colônia holandesa de Java, Indonésia, né? E, posteriormente, os espaços que competiram com o Brasil republicano, ou seja, os produtores da América Latina, né? Colômbia, Venezuela, Costa Rica, Nicarágua, assim, por diante, né? Esse projeto está estruturado em 4 grandes momentos, ou seja, o que eu chamo de 4 grandes complexos da economia cafeeira global. O primeiro complexo foi do Império Otomano, criado no século XVI, né? Os otomanos tiveram monopólio da oferta do café até começo do século XVIII, né? E essa é uma economia que foi criada fora da economia mundo europeia, uma arena externa da economia mundo europeia. No começo do século XVIII, os segredos do café foram apropriados pelos europeus, que periferizaram a produção cafeeira
no espaço caribenho, Suriname e São Tomé, né? Com uso de trabalho escravo, produzindo uma primeira massificação da oferta de café pela multiplicação do produto em relação ao que era o produto cotonômico anterior. Esse é o segundo momento que eu estou examinando. O terceiro momento, um momento crucial no qual o Brasil entra, e o Brasil transforma completamente a tessitura do mercado mundial cafeeiro, com a produção do Vale do Paraíba e depois com a produção do oeste de São Paulo, né? Esse é, portanto, ao longo do século XIX, o terceiro momento. E o quarto momento, pós-escravidão, que representa, em múltiplos sentidos, uma continuidade das práticas escravistas, sem escravidão, tá certo? O projeto está estruturado em torno da composição de terra, trabalho, capital e poder político. Então, é uma tentativa de cruzar história econômica, história social e história política dentro do mesmo objeto. A estratégia de investigação, né? Falando concretamente, enfim, de como é que eu estou pesquisando isso. Não é uma pesquisa exaustiva de fonte. Eu estou trabalhando com fontes históricas, mas eu não estou examinando um repertório exaustivo em cada um desses lugares. Não dá para fazer isso. Quando você trabalha com história global, você tem que trabalhar muito com síntese, né? E com mergulhos verticais em determinados repertórios documentais. A estratégia que eu estou adotando para estudar bom, o Império Otomano é sobre biografia, porque eu não leio turco nem árabe, né? Estou tentando, assim, vou ver se dá para aprender holandês, mas possivelmente só vou trabalhar com literatura secundária em inglês para trabalhar com o Império Holandês. Mas por causa do Brasil, do universo do Império Inglês, né? E da França e do Império Espanhol, a ideia é fazer pesquisa em alguns repertórios documentais relativos às unidades produtivas, ou seja, documentação de fazenda, documentação do Estado gerindo a organização dessas fazendas, tá certo? E aí sim trabalhando com pesquisa de arquivo, né? Depois eu posso também falar um pouco o que está sendo essa pesquisa de arquivo na hora da rodada de discussões, né? E esse projeto ele tem 3 pontos cruciais que eu quero examinar, né? O primeiro é a questão das relações entre escravidão e outras formas de trabalho compulsórias ou não. Ou seja, a prática da história comparada da escravidão, da história global da escravidão, em geral toma a escravidão em diferentes espaços, comparando sistemas escravistas, comparando espaços escravistas. Só que a gente não tem estudos que comparem escravidão de forma integrada, substantiva, com comparação substantiva e não formal, né, da escravidão com outras formas de trabalho compulsórias ou não. Ou seja, escravidão comparada com trabalho camponês, escravidão comparada com trabalho forçado, por exemplo, o Cultivation System em Java, né? O sistema de boias frias no Ceilão, que é o Kangani System, né? O projeto tem essa preocupação de abranger a compreensão da escravidão em relação a outras formas de trabalho. O segundo ponto desse projeto é compreender a escravidão para além da escravidão. Ou seja, um argumento que eu vou tentar desenvolver é que a organização da economia cafeeira brasileira até 1930 foi integralmente fundada nos pressupostos de gestão da paisagem, de gestão do trabalho criados para a escravidão, certo? E uma das explicações para a massificação do que foi a produção de café na Primeira República, na República Velha, se deve, do meu ponto de vista, aos padrões gestados durante a escravidão. Então, acho que é possível elaborar um argumento, né, de que a escravidão se prolonga para além da escravidão no Brasil, até a década de 1930. Né? E, por fim, a questão teórica, né, é testar no terreno a prática, a escrita da história global, testando a ideia da pluralidade dos tempos históricos, ou seja, buscando inspiração no Brodel, no Sartre, no Kozelik, mas tentando ver o tempo da cafeicultura marcado por esses múltiplos estratos de tempo. Por isso que eu estou dividindo em 4 momentos, mas esses momentos eles se sobrepõem ao longo do tempo. Né? E essa sobreposição do momento do Império Otomano, da primeira escravidão no Caribe, da segunda escravidão no Brasil, do pós-escravidão no Brasil, né, é que vai permitir examinar metodologicamente como é que essas múltiplas formas de trabalho se relacionaram via mercado mundial. Tá certo? Para terminar, eu gostaria de terminar com uma nota política, ou seja, tudo que a gente faz em termos de pesquisa é sempre informado pelo nosso presente. Né? E reconhecer, aí se eu fui crítico em relação à historiografia dos anos 80 e 90, eu quero reconhecer um mérito enorme dela. Né? Essa historiografia dos anos 80 e 90 teve uma dimensão política crucial para o debate contemporâneo no Brasil. Né? Foi uma historiografia que observou o protagonismo dos sujeitos sociais subalternos, né? Que fez parte do movimento de redemocratização do Brasil, que fez parte da construção de novos atores políticos no Brasil, né? Novos partidos políticos, né?
que colocou na agenda política nacional combate sistemático ao racismo, tudo bem? Ou seja, isso são contribuições perenes da historiografia dos anos 80 ao tomar os sujeitos subalternos como sujeitos de sua própria história, né? Essa dimensão política, no entanto, esse é o meu ponto político atual, ela deve ser ampliada. Por quê? Ao ficar muito concentrada no espaço nacional, ela acabou perdendo as dimensões globais dos nossos dilemas políticos. E essas dimensões globais explodiram, pessoal, tá certo? Nos anos 2000, nos anos do lulismo, tá certo? E na crise corrente que a gente estava vivendo atualmente. Ora, grande parte da falta do lulismo tornou possível a incorporação, a ampliação de direitos e assim por diante, se deveu a uma conjuntura específica da economia mundial. Tá certo? Essa conjuntura desapareceu depois de 2008. E a crise do lulismo veio no rescaldo também dessa crise global pós-2008. Tá certo? Ora, se a gente quer continuar lutando por direitos, como foi a agenda dos anos 80, a gente tem que entender quais são os limites do quadro mundial para a luta por direitos. Tá certo? E uma demanda assim, aguda do tempo presente é compreender a dimensão global da nossa crise. Tá certo? Então, para continuar a nossa luta política, a gente tem que alargar e não pode ficar simplesmente somente olhando para o nosso umbigo. Ou seja, tem que ter essa visão mais abrangente também. É isso que informa esse projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo. Ou seja, é uma tentativa de dialogar, né, de forma renovada com o nosso presente. E me parece que os que promoveram essa onda de renovação dos anos 80 e 90 perderam essa dimensão global. Né? Ou seja, não é uma crítica apenas, mas é uma tentativa de ajornamento, ou seja, de atualização da nossa pauta política. Né? Em linhas gerais, é isso daí. Obrigada novamente. Gente, então vamos abrir uma rodada de 3 perguntas e aí o Marquês responde e a gente vai indo até dar horário que tem bastante tempo. E eu só vou pedir que quem for perguntar faça a gentileza de vir aqui pra frente por causa do microfone e a gravação tá sendo transmitida. Rafael, tudo bom? São 2 perguntas bem rápidas. A primeira, você falou que a posição periférica do Brasil e do Caribe permitiram que as abordagens abrangentes históricas fossem possíveis naquele período. A que você deve agora esse retorno da história global em espaços que não são só mais periféricos? Né? Você falou mesmo que na própria Europa, nos Estados Unidos, tem o Global Turn e qual é a condição atual para permitir essa volta. E o segundo ponto, por exemplo, a Emília Viotti da Costa avançou bastante em relação à história dita global, não que eles pensassem isso, do Eric Williams, por exemplo. Trouxe muitas questões além da parte econômica que o Williams trazia e deu um passo à frente em relação à história global feita naquele período. Qual ponto você acha que a nova história global consegue avançar em relação a essa história também global da década de 60, 70, feita no Brasil e em outros lugares do mundo? Bom, valeu, Felipe. Olha, a segunda questão vai ser difícil, mas eu vou aqui no freestyle tentar improvisar uma resposta. Você me pegou aqui de calça curta nessa questão. Mas é bom, ótimo, quer dizer que a questão é muito boa. Né? Em relação à primeira questão, né, sobre a posição periférica, né, aqui é um elogio, não é um elogio da pobreza, não, meu gente, assim, no sentido de quem está fora do centro faz coisas melhores. Teve uma ocasião, eu infelizmente não era estudante aqui ainda, em 89, talvez a Iris e o Carlos tenham visto, quando teve aquele seminário de história da Revolução Francesa, né? Foi aqui nesse auditório, né? Não, foi na Secretaria de Cultura, na Consolação. Ah, não foi aqui não? Aquele livro que o Cojola editou não foi feito aqui? Olha só, tá vendo? Acabei descobrindo esse negócio. É um livro bem interessante que se chama como é que chama? Revolução Francesa e... Isso aí, alguém cantou a bola aí no fundo. Tá certo, né? Isso aí, né? É legal porque tem assim, é um livro que eu sugiro que vocês leiam o texto da Emília Viotti, que está lá, porque ela estava fazendo uma pesquisa dela sobre Demerara, ela falou sobre a ilustração, o iluminismo, a invenção do iluminismo, isso mesmo, né?
E na rodada de discussões, né, essa questão apareceu e eu estou sendo... E eles transcreveram os comentários. Isso, uma edição super legal, né? Nessa transcrição de comentários, né, Emília Viotti falou o que eu falei agora, gente, ou seja, eu estou copiando a ideia mais uma vez, ou seja, estou seguindo os passos dela. Ela falou o seguinte, ela foi caçada em 68, né, teve que ir para o exílio, primeiro Tulane, depois Yale, e ela falou assim, abertamente o seguinte, olha, quem está no centro, muitas vezes não enxerga o que está acontecendo no seu redor, ou seja, está centrado. Quem está fora do centro tem uma perspectiva crítica em relação ao que acontece no centro, que permite olhar coisas que o centramento não permite. Tudo bem? É daí que eu tirei essa ideia, ou seja... E ela tira do Marx, né? Ela tira do Marx, exatamente, né? Ou seja, esse centramento, portanto, foi condição de inovação historiográfica. Por que está voltando a história global? É a questão que você coloca aí. Eu acho que tem a ver com o centramento que aconteceu, que está acontecendo no mundo com a seção da China. Ou seja, a seção da China, né, a partir dos anos 80, embaralhou tudo. E, ou seja, o processo de globalização do pensamento paroquial, pensamento social paroquial do centro norte-americano, é uma crise da consciência do centramento norte-americano no mundo. Né? E isso passa, assim, e eles estão desesperados, porque eles estão atrás, tentando beber essas outras tradições de pensamento crítico que eles não conhecem. Tá certo? Então, acho que reforça o ponto que eu estou colocando, né? No sentido de você ter essa ampliação, né? A partir do centramento. Pensa uma questão também de centramento em relação à França. A França foi muito inovadora no pensamento social no século XX a partir de derrota. Ou seja, a partir da derrota da Segunda Guerra Mundial. Né? O salto do pensamento crítico francês vem também, grande parte, né? Basta pensar, enfim, todos os pensadores, né? Do sentimento de derrota da França, do lugar de descentramento que a França teve. Então a gente consegue observar permanentemente esses processos, né? A segunda questão, como avançar em relação às tradições anteriores, né? Eu acho que um dos principais campos de avanço é abrir e levar a sério a perspectiva, né, dos sujeitos sociais, do discurso, da crítica, da virada linguística, né, da virada culturalista, e incorporar substantivamente isso às perspectivas materialistas que marcaram essas tradições de história global. Né? Todas assim, essas tradições que me colocam aí como tentando reivindicar como herdeiro, né, derivou desse cruzamento ultrapoderoso, típico da América Latina, de marxismo com a escola dos análises. Né? Esse cruzamento, até os anos 60 e 70, era um cruzamento muito fundado no campo da história econômica e da história social dura. Ou seja, história social codificada, serial, assim por diante. Né? Ora, a revisão que aconteceu do próprio campo do marxismo, né, mas no campo das ciências humanas mais amplo, dos anos 70 em diante, que foi a atenção para o caráter instituinte da linguagem, do pensamento, as formas de pensamento, ou seja, pensamento não apenas como decorrente de forças materiais, mas como instituidor também de forças materiais, ou seja, essa dialética mental e material, né? Eu acho que é aí que pode ter o grande salto em termos de ressignificação e de empoderamento da perspectiva anterior, né? Ou seja, de tentar cruzar para valer história cultural, história social, história política e história econômica. Esse é o projeto, no fim das contas, que é o projeto da história total. Né? É impossível fazer história total. Ou seja, não dá para fazer. Você não consegue, enfim, é sempre muito fugidio. Mas deve ficar sempre como um horizonte de desejo. Porque a única, assim, isso é uma frase que não sei se eu vou citar direitinho, mas é uma frase que o Wallerstein fala, né? A única forma de você dizer algo de verdadeiro sobre o mundo é por meio de uma perspectiva holística. Ou seja, sem perspectiva holística você não consegue se aproximar do concreto, do real. Né? É difícil ter perspectiva holística. A promessa da história global, do meu ponto de vista, é essa. Esse é o problema também das novidades, porque a história global tem vários balanços aí. Putz, se vocês fizerem um levantamento, vai ter uma série de balanços. Tem muito blá 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 nessa coisa toda, né? Quando você aperta mesmo, o que vai chegar no fim das contas é essa tentativa de ter a perspectiva abrangente, que era a promessa anterior, das gerações anteriores, que de certo modo elas tentaram e entregaram coisas muito boas, né?
Mas eu acho que, enfim, para concluir na resposta à tua pergunta, né, essa necessidade de incorporar o mental ao plano material, observando o mental e o material como mutuamente determinantes. Acho que eles estão gravando. Não, vou aproveitar então esse debate interessante, ainda mais o Rafael, que, enfim, há muito tempo já trabalha, né, com a perspectiva de uma história global da escravidão e que tem feito, digamos assim, pontuado, né, as principais linhas da historiografia brasileira. E então eu acho que esse tipo de debate, vou só levantar uma bola, não sei se tem a ver, se é uma bola na trave, mas recentemente eu li o artigo do Jeremy Adelman fazendo um balanço da história global nos Estados Unidos. Será que você chegou a ter acesso? Ele comenta um negócio que me intrigou. Não é exatamente meu campo, enfim, eu li, mas ele faz um balanço grande. E ele diz no final que não, afinal de contas, existe um fracasso, um desafio, uma frustração, porque a gente não consegue explicar com tanta história global sendo praticada nos Estados Unidos, né, como é que estão emergindo esses, digamos assim, esses movimentos etnonacionalistas, enfim, essa tensão, né, entre uma perspectiva global e cada vez mais essa perspectiva centrada, né, num ressurgimento das etnonacionalidades, né. Ele está falando justamente da ascensão do Trump e o artigo dele sai nessa conjuntura. Então, eu queria te perguntar se você acabou a sua fala mencionando, né, os desafios atuais, né, e, digamos assim, como que a história global pode ser produtiva para a gente pensar os contextos políticos brasileiros, né? Então, como é que a história global pode ser interessante também hoje em dia, né, nessa conjuntura de, né, fascistização e na verdade, de fragmentação, né, das lutas políticas e desconstrução do próprio conceito de cidadania global, né? A ideia de cidadania global, né, com o Brexit, enfim, na Hungria, na Polônia, na União Europeia, esse tipo de coisa. Pois é, muito bom. Eu vou confessar o seguinte, esse texto aí, me mandaram, eu dei uma olhada geral, né, mas eu não li não, né, ou seja, devia ter lido o dever de casa, viu? A gente, vocês não podem, quando bate uma coisa nova, vocês têm que ler, viu? Mas assim, o texto teve impacto, teve muita discussão sobre ele e tudo mais, né? Pô, você apresentou brilhantemente a ideia dele, dá para comentar em cima da ideia dele, tá, Iris? Acho que faz parte, essa fragmentação faz parte do próprio movimento de globalização, né? Ou seja, é uma das respostas à chamada segunda era da globalização, pode ser a terceira ou quarta, que foi essa pós-89, pós-reformas neoliberais, integração de mercados e tudo mais, né? Ou seja, o fato de se ter ascensão desses fenômenos nacionalistas, proto-fascistas, autoritários, mas faz parte do processo global, né? Ou seja, isso é uma coisa interessante, porque é uma coisa que me incomoda muito também no meio norte-americano, né? Ou seja, eles estão mergulhando pelo descentramento na história global, mas continua a ser uma prática de escrita para resolver os seus problemas. É normal isso. Ou seja, a gente sempre escreve a partir dos nossos problemas. Como os nossos problemas são muito maiores que os problemas deles, gente, então acho que a nossa missão tem que ser maior também do que se refere à análise histórica, né? Eu, assim, vou fazer um comentário sobre essa questão de como é que esses problemas próprios estimulam a investigação, né? Um dos livros mais aclamados, inclusive ele elogia, eu vi rapidamente, né? Não sei se nesse texto específico ele elogia, mas em outro texto, mas um livro que é ultra aclamado como exemplo de história global na academia norte-americana e acho que também na academia francesa. É um livro que a Rebecca Scott escreveu com Jean Ebrard, foi traduzido aqui no Brasil, chamado Papéis da Liberdade, Freedom Papers, né? Um livro que ganhou um monte de prêmio, assim por diante, né? E é um livro espetacular no que se refere à investigação. Então, o que eles fizeram nesse livro? Esse é um bom exemplo das potencialidades e dos limites da história global também, né? Esse livro acompanha, né? Ele começa com uma carta que foi enviada por um fabricante de charuto
da Bélgica no final do século XIX, durante o contexto da Guerra de Independência cubana. Ele mandou uma carta para o Máximo Gomes, que era um dos generais da independência cubana, pedindo autorização para o Máximo Gomes para ele usar a imagem do Máximo Gomes em charutos fabricados na Bélgica, tá certo? E esse cara, nessa carta que ele mandou para o Máximo Gomes, ele diz o seguinte: olha, a minha família há muito tempo vem lutando essa sua luta por liberdade, né? A minha avó, bisavó, sei lá, agora não lembro ao certo, né? Foi escrava em São Domingos, fugiu do Haiti para Cuba. Depois, parte da família foi para Louisiana, da Louisiana veio para a Bélgica, né? A história do livro é acompanhamento dessa família por múltiplas gerações, indo de um espaço para outro. Então começa, eles acompanham a mesma família, né? Durante a Revolução haitiana, depois a fuga dessa família, né? Para Cuba, no começo do século XIX, com a expulsão dos franceses de Cuba, em 1808, a fuga dessa família para Louisiana, a participação dessa família nas lutas por direitos dentro de uma sociedade escravista, sendo obrigada posteriormente a sair da Louisiana, indo para a França, retornando para a Louisiana depois da abolição da escravidão, né? E lutando por direitos civis durante o período da reconstrução. A parte dessa família se estabelece na Bélgica, né? E eles acompanham, o Jean Ebrard e a Rebecca Scott acompanham essa família até a Segunda Guerra Mundial. É um trabalho espetacular de pesquisa histórica, tá certo? A questão-chave que motiva o livro está no próprio título do livro: Freedom Papers, ou seja, papéis da liberdade. Como é que em todas as modificações de um lado para outro, ou seja, mudanças de um lado para outro, essa família, suas múltiplas gerações, dependeu de papéis, tá certo? De documento do Estado para garantir sua liberdade. O que inspira diretamente o trabalho desses dois historiadores? É a questão dos imigrantes ilegais. Dos imigrantes ilegais na França, nos Estados Unidos, a cidadania, quais são os critérios de cidadania para quem está migrando, e como é que os subalternos tentam se valer do aparato do Estado para produzir sua própria liberdade. História fascinante. O problema de história global que tem ali, qual que é? Né? E é isso por isso eu queria relacionar com o teu ponto, Felipe. Né? É um livro que você aprende absolutamente tudo sobre essa família, do que é possível saber. Um esforço de pesquisa espetacular. Só que essa família passa por grandes eventos. Passa pela Revolução Haitiana. Passa pelos dilemas de Cuba após a Revolução Haitiana. Passa pela Guerra Civil Norte-Americana. Passa pela independência de Cuba no final do século XIX. Passa pela Segunda Guerra Mundial. E quando você termina de ler o livro, você fica sabendo tudo dessa família, só que você não aprende nada de novo sobre Revolução Haitiana, sobre independência cubana, sobre Guerra Civil Norte-Americana, sobre Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Vejam bem, é uma crítica dura que eu estou fazendo ao livro. Tá certo? Por quê? Porque o livro não opera com esse jogo de escalas e não se preocupa em iluminar grandes processos. Fica muito preocupado com a luta da liberdade daquela família específica a partir da pauta política do presente, tá certo? Que é a pauta política dos imigrantes sem papéis, né? Da precarização dos imigrantes no centro, enfim, França e Estados Unidos. Mas esses processos mais amplos, que são determinantes para tudo que acontece na vida dessas pessoas, né? Não há um investimento de investigação sobre esses processos. Tá certo? Como é que eu volto para o texto do Adam, Elis? Grande parte do debate atual sobre história global, né, é um debate informado politicamente, mas sem a preocupação de investigar a questão chave, do meu ponto de vista, né, da formação do mundo contemporâneo, que é a história do capital. Que é a história das desigualdades globais. Ou seja, essa macro-história. Né? Como parte dessa recuperação da sensação de história global, há uma recuperação... Exatamente. Há uma recuperação também muito forte do conceito de capitalismo. Tem uma onda agora nos Estados Unidos gigantesca de novos estudos do capitalismo. Ou seja, o capitalismo está bombando como tema de estudo na academia norte-americana. Né? E são historiadores muito bons, historiadores que estão entre seus 30 e 50 anos, ou seja, gente que está no começo de carreira, tá certo? E que está gerando um debate enorme, mas é um debate que está gerando muito em falso. Por quê? Porque esses historiadores, novos historiadores do capitalismo norte-americano, do capitalismo enfim, americano, né? Eles não dialogam com as tradições anteriores de pensamento crítico sobre a história do capital.
né? Fica quebrado, né? Ou seja, o que eu estou querendo ressaltar nesse comentário longo, a tua descrição de Jeremy Alderman, né, é que eu continuo vendo no centro, no mainstream da academia norte-americana, né, que dita atualmente a pauta da academia mundial, né, um engajamento substantivo com tradições do passado. E eu acho que isso é um dos efeitos nefastos que o pós-modernismo produziu, que foi esse rompimento completo com tradições de pensamento do passado, né? Eu coloco isso por mim mesmo, gente. Assim, poxa, uma coisa que era obrigatória aqui, sei lá, até os anos 70, era a leitura de Sartre. Todo mundo lia Sartre, tá certo? E basta conversar com o pessoal das antigas, que, enfim, era uma coisa que era intoxicante, né? O Sartre era popstar, né? Aqui no Brasil, depois com Telado, Araraquara, assim por diante, enfim, né? O cara era... E todo mundo estava embebido nisso. O Sartre ia ser Simone de Beauvoir. Exato, os dois, né? Aí, eu não li Sartre na minha formação. Não li, tá certo? Porque passou completamente ao largo. E aí, não sei porquê, conversas com o Thomas, com o David Thomas e tudo mais, né? Eu fui ler a questão de método, que é um texto que foi traduzido pelo Bento Prado Júnior em 1960, né? Assim que saiu, e que todo mundo citava, mais a introdução à crítica da razão dialética, né? E, enfim, era um texto obrigatório para todo mundo até os anos 70. Fui ler aquele negócio. Eu quase caí para trás. Assim, no sentido, meu Deus do céu, mas isso aqui é muito poderoso. Tá certo? E quando eu fui ler, foi com um sentimento de novidade. Ali naquele texto ele resolve todo o problema da microhistória, por exemplo. Né? A questão do método progressivo e regressivo. Né? Ele resolve a questão do indivíduo dentro de estrutura. E resolvendo questões que a gente achava que, enfim, era que a microhistória italiana era a última, sabe, a última coisa, enfim, a última balinha no saco, assim por diante, né? E não. Ou seja, aquilo lá estava antecipado já na perspectiva do saco. Esse é um exemplo, né? Estou fazendo de novo, me colocando pessoalmente. Como foi nefasta a ruptura dessas tradições, esse procedimento de virada historiográfica, virada intelectual permanente. E essas viradas começaram a guiar o mundo acadêmico a partir dos anos 70, pessoal. Isso é uma coisa também bastante cruel, né? Tem uma relação direta com a lógica de funcionamento do mundo capitalista. Ou seja, você tem o turnover, a renovação constante, né, de mercadorias serem consumidas, e a academia mergulhou completamente nisso também, sem ter o decantamento, né, de escolas de pensamento. A gente foi engolido por isso, tá certo? E a gente está engolido por isso agora. Então, voltar para tradições não é só ser vintage, né? Não é legal ser vintage também, né, pessoal? Mas enfim, não é só voltar lá para o passado e tudo mais, mas é poder se alimentar para as lutas do presente, né? Então, assim, essa questão da história global eu estou participando em vários fóruns, né? A gente montou a rede de história global com Amsterdã, Harvard, com a Índia e tudo mais, mas um ponto crucial, que acho que é um ponto político, né? É dizer o seguinte: não há novidade na história global. Ou seja, isso já foi antecipado por tradições anteriores, tradições que vêm da América Latina, do Caribe, né? E reivindicar essas tradições é também um ato político de tentar estabelecer uma ponte entre passado e futuro, né? E reconhecer que, enfim, é uma coisa, por exemplo, que eu não percebo tanto nas coisas que eu li sobre o Adelman, no que se refere à história global. Ainda que ele tenha escrito essa biografia fantástica do Hirschman, né? Tudo mais, mas enfim, eu vejo na academia americana, eu não vejo essa reivindicação das heranças, das tradições, né? E politicamente é muito importante para a gente isso. Posso fazer a pergunta daqui? Tem problema? Tá aí do lado, né, do áudio, acho que... Renato, né? É Renato. Professor, eu queria saber, acho que você já tocou um pouco nesse assunto na sua fala e tal, mas dos desafios e tal, mas existe, ou talvez a minha pergunta seja simplista, mas existe uma vertente que seja rival? Você falou de uma cisão nos anos 80, 90 da econômica e da social. Existe uma rival da história global? Alguma perspectiva, alguma escola, tradição que esteja... não, eles são da história global, a gente tem um foco mais pé no chão. Mais... Olha, tem muita desconfiança em relação à história global, tá certo? Então, muita desconfiança, né? É para ter porque, putz, você vai nos fóruns de história global, putz,
um bando de vendilhão de novidades, assim por diante, né? O que, assim, é interessante que a Amigo História está tentando dar algumas respostas a isso, mas por enquanto eu não vejo uma resposta assim, sabe? Claro, o problema da história global é que ela é muito amorfa, né? Então, pegando as outras viradas, por exemplo, a Amigo História Italiana, ela era muito concreta. Ela tinha uma questão que era rever, né, os pressupostos generalizantes da história serial dos Zanardi, e pela mudança de escala, pela mudança de foco, você quebrar a visão serial invariante da história da segunda geração dos Zanardi, né? A antropologização da história, que aconteceu também nos anos 70 e 80, que faz parte, a minha história faz um pouco parte disso, era a tentativa também de quebrar com explicações muito mecânicas de comportamento humano, a partir do centramento dessas explicações, né? No caso da história global, eu não vejo, assim, nesse momento agora, uma reação sendo estabelecida, porque é algo que está se constituindo, né? E o problema dela é que cabe tudo, sabe? Essa é uma coisa que também incomoda barbaramente, ou seja, história global. Teve um dossiê que a Revista de História organizou, a Revista Brasileira de História, né? Quando foi isso? Faz uns 2 anos, mais ou menos, né? Dossiê História Global. Se você tirasse ali, dossiê História, ia fazer o mesmo sentido. Ou seja, de história global, sabe, perspectiva para a gente não tem. Virou um rótulo, né? Esse é um risco. É um rótulo que eu acredito que logo, logo vai cair, né? Por isso que quando eu falei de história global aqui, né, que coloquei no título, eu estou pensando basicamente em história, como o Brodel concebia a história global, que é a história total. Tá certo? Então, assim, o título seria... Mas seria muito pretensioso da minha parte colocar isso, então história total, né, gente? Global é mais festa, né? Mas a ideia básica é essa daí, né? Qual é o seu nome? Marília. Não sei se... Acho que pode, né? Não sei, pode? Bom, a minha questão até que ponto, aqui no caso mais específico para a sua pesquisa, assim, onde entra a especificidade local? Entra alguma especificidade local, por exemplo, do Caribe e da América e de algum lugar? Ou é justamente ficar nesse macro totalizante e pegar os pontos de confluência e os de divergência? Não tem espaço ou tem? Qual é esse espaço? Nossa, a pergunta é ótima, Maria. Assim, como concretamente fazer essa variação da escala, né, nesse objeto concreto? A estratégia que eu estou adotando é examinar a configuração da paisagem da fazenda cafeeira, da unidade produtiva cafeeira. Como é que no terreno você combina capital, terra e trabalho, todos eles mediados por poder político, pelo conflito entre produtores e empresários, na organização concreta desse espaço, tá certo? E a minha ideia, enfim, é fazer concretamente, como é que eu pretendo escrever isso? Contextualizar o quadro global de cada uma dessas economias, né, por meio dos seus circuitos de produção, circulação e troca, com mergulhos na unidade produtiva, examinando concretamente como é que foi produzida a paisagem na unidade produtiva. Então, como é que os trabalhadores foram mobilizados, como é que se deu a administração do trabalho, né? Quais foram as fontes de capital, como é que se organizou o ambiente construído da fazenda. A partir, claro que não existe uma fazenda típica, né? Mas você consegue perceber tendências, e é isso que eu quero examinar, ou seja, como é que vai se modificando o caráter geral da paisagem, do ambiente construído da fazenda, né? Depois de fazer isso no terreno, e aí examinar concretamente as lutas entre escravos e senhores, trabalhadores e empresários, voltar para a escala global. E contando essa história sempre a partir da unidade produtiva. Me aparenta um pouco, é que é quase uma micro-história, a partir você falou do escassez do capital, um pouco. Isso. Quase uma micro-história e depois... A ideia básica, por isso que eu falei do Sartre. O Sartre tem uma coisa que, quando ele escreveu a questão do método, ele estava escrevendo a biografia, né, do Flaubert, né? O idiota da família, né? E ele propõe lá o seguinte, olha, o método para escrever essa biografia é o que ele chama de método regressivo progressivo. Você vai do geral para o particular e volta do particular para o geral. Tá certo? A expressão, putz, agora, não sei se vou lembrar exatamente, mas ele fala, a expressão que ele utiliza para dar conta desse jogo de geral e particular é universal singular, ou singular universal.
Flaubert é Flaubert e ele, ponto final. Só que existe uma universalidade no Flaubert. E a universalidade é marcada pela singularidade dele. Tá certo? Esse método de ir do regressivo progressivo para observar o singular universal, eu posso fazer com a fazenda. Ou seja, a fazenda é a composição local de terra, trabalho, capital e poder político, e estrutura política. Né? E examinando ao longo do tempo essas variações a partir da unidade produtiva. Essa que é a estratégia de investigação. Ou seja, não dá para escrever a história de todas as fazendas, por isso que eu estou escrevendo algumas fazendas, mas que são representativas a partir de estrutura de posse de escravos, padrão técnico, assim por diante. Então eu estou escolhendo essas unidades e aí eu vou reconstruir a história a partir desse jogo de escalas. Né? Se vai dar certo ou não, não sei, mas enfim, a estratégia básica é isso. Né? E uma coisa que eu gostei muito, por isso que eu perguntei ao pessoal de história da alimentação. Para mim está sendo ótimo fazer isso, eu quero fazer até que tá com o livro pronto. Né? As aulas de história da alimentação que eu dei nos 2 últimos anos é um teste para escrever o livro. Ou seja, porque eu estou escrevendo um livro a partir das aulas. Né? Então, eu vou dando as aulas positivas, aí, putz, não funcionou aquela análise, aí tem que voltar para a escrivaninha para reescrever. Na hora que a aula tiver, o curso estiver perfeitinho, pessoal, aí o livro está pronto. Né? Então, isso é uma vantagem de usar. A gente tem essa liberdade, que é a tal da liberdade, ainda tem liberdade de cátedra, né? Usar a aula de graduação como um mecanismo para escrever o livro. De novo, estou me inspirando em Miriam Viotti. A Miriam Viotti escreveu Cesara Polônia como professora de metodologia da história. Né? Ela fazia oficinas pessoal no arquivo, assim por diante. Ela mesma fala, ela escreveu Cesara Polônia como professora de metodologia, escrevendo no livro, dando aula de metodologia. Né? Então também tem essa preocupação aí, de cruzar pesquisa com graduação. Eu acho mais interessante até do que, por exemplo, dar esse curso na pós. Né? Na pós cada um está com o seu tema, não está muito interessado em olhar para além do seu tema. Né? E na graduação não, na graduação vocês estão sedentos aí de conhecimento e como é um curso de 12 semanas que você tem aquela parte expositiva, aí dá para testar os argumentos. Né? Então, estou tentando fazer esse jogo de escalas também no curso da História da Alimentação. Né? Uma pergunta. Putz, esqueci seu nome. Essa vai ter que ser a última, tá? Mesmo assim. Beleza. Eu entendi bastante essa questão do enfoque global e dessa questão comparativa, mas eu queria saber, tipo, qual é o papel que o senhor vai abordar, sei lá, no seu livro, sobre a questão do papel agente do escravo nas suas revoltas, assim, contra o seu senhor. É central em várias viradas. Olha só, dá um exemplo bem rápido, né? O colapso da primeira escravidão, ou seja, da segunda economia global do café, economia caribenha, Revolução de São Domingos. Cafeicultura está no coração da Revolução de São Domingos, tá certo? Mas não apenas isso. Suriname teve um falso start, o Suriname quase chegou a ser um grande produtor, mas travou por razões ambientais e pela barreira das comunidades marrons, das comunidades quilombolas, que impediram o avanço da fronteira cafeeira. Montagem da cafeicultura no Vale do Paraíba. Os senhores atropelaram a agência escrava na primeira metade do século XIX, mas criou-se uma situação para a segunda metade do século XIX, no qual a resistência escrava foi crucial para a crise da escravidão no Brasil. Então, assim, a chave para dar conta disso aí é trabalhar com a ideia da correlação social de forças e examinar como é que a correlação social de forças de trabalhadores e empresários se modifica ao longo do tempo e do espaço. Né? Então, isso vai estar no cerne da história também. Ou seja, eu acho que é possível identificar em cada virada da economia global do café movimentos coletivos de trabalhadores colocando problemas para essa engrenagem. Tá? Bom, pessoal, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez ao professor e a todos presentes. A gente vai estar publicando na página da revista, no Facebook, Revista Epígrafe, os próximos eventos. E é isso, eu acho. Muito obrigada. Boa aula. Obrigado, gente. Valeu. Gente, onde tá a lista? Vai ser a